Eu sou Leandro Viana e que loucura foi 1899. A série veio para deixar a gente confuso a cada episódio. O Nerdverso até já fez uma análise, uma conversa muito gostosa ali contando tudo que eu e o Marcelo nós achamos da série. Nesse vídeo então vou dar uma resumida no que a gente falou, focar só no final explicado, falar sobre o Besouro Verde, o irmão da Maura, tudo sobre as simulações, levantar algumas teorias, porque eu sei que vocês aí estão ansiosos para saber o que vai acontecer em uma possível segunda temporada. Então, se tu quer saber todos os detalhes, aumenta o volume e vem comigo. Sem enrolação, vamos para o final explicado, porque a viagem de 1899 do navio Kerberos foi uma simulação de computador que ocorre ali a bordo da nave espacial chamada Prometheus, que está no ano de 2099. Na verdade, isso pode ser uma outra simulação, mas eu já explico essa teoria. Voltando aqui então, quando a Maura acorda, ela está ligada ali a 15 pessoas conectadas ao mesmo simulador, vivenciando o mesmo experimento, e a nave tem então 1.423 passageiros ao total, que está manipulando ali a realidade dos passageiros. E daí tudo, das memórias até a aparência física, são uma construção dessa simulação. O nome dos navios vem da mitologia grega. Kerberos é o cão de guarda de 3 cabeças que impede que os mortos escapem do inferno, do submundo. Logo, o nome do navio faz sentido, que é basicamente uma prisão para os passageiros. E do mesmo modo que o nome do outro navio, Prometheus, também vem da mesma mitologia grega. O Prometheus ele foi punido por roubar ali o fogo do Olimpo, e a punição era que um pássaro todo dia comia o fígado dele. Esse órgão então se regenerava e no outro dia acontecia tudo novamente, ele vivendo num looping eterno. Que a gente pode pensar que é um paralelo com que os passageiros eles viviam, no navio, eram loopings infinitos dessa simulação. No nosso podcast a gente explicou muito mais sobre essa mitologia, então confere lá também. Toda a série foi sugerido que o pai da Maura, o Henry, ele era o grande gênio do mal por trás da simulação, mas depois a gente descobriu que a própria Maura que criou tudo, ela que é a arquiteta dessa simulação. Na vida real, ela e o Daniel tiveram um filho, o Elliot, e quando a saúde do menino começou a piorar de uma doença misteriosa, e em nenhum momento nos falam qual é essa doença, a Maura então ela não conseguiu lidar com a dor, com o sofrimento, e na tentativa de conservar a vida do filho, ela transferiu a consciência de todos para uma realidade simulada, onde ela e o Daniel podiam ali passar um tempinho com o menino naquele quarto de crianças, aquele quarto cheio de brinquedos, sabe? E isso dá a entender então que o Elliot ele tá morto porque a sala ela fica embaixo de um túmulo que deve ser do menino. Essa então é a grande explicação da criação da primeira simulação. Só que em algum momento o pai da Maura ele tomou o controle dessa simulação, expandiu ela para uma grande experiência. E daí, como a sala de criança virou um sistema com várias camadas, e como o pai da Maura se envolveu com essa tecnologia ao longo do tempo e transformou tudo em um caos, é o que a segunda temporada ela tem que explicar pra gente. Mas podemos criar aqui várias teorias. Em algum momento, o Henry, o pai da Maura, então começou a usar essa tecnologia da filha para criar simulações dentro de simulações, para estudar as profundezas do cérebro humano. Eu me apego ao fato da história da mãe dela ter sim tido Alzheimer, que isso seja verdadeiro, e daí o Henry começou a lidar com essa perda estudando a mente humana, na esperança de encontrar respostas para essa doença da mulher. Dá pra ver que ele levou isso longe demais, tornou ali a filha vítima dos seus experimentos. A série também dá a entender que a Maura apagou de propósito a própria memória para lidar ali com a morte traumática do filho. E isso foi algo então que o Henry ele também olhou com outros olhos. Ele manipulou então a tecnologia da filha. Só que somente a Maura ela tinha o código para escapar dessas simulações. O Kerberos era executado em looping infinito de 8 dias. Todas as vezes que os passageiros tomavam decisões que iam de acordo mais com o coração do que com a razão, todos morriam, o navio era destruído por uma tempestade, ele ia para uma outra dimensão simulada, tipo a tua lixeira do computador aí, onde os outros navios das simulações anteriores estavam armazenados. E daí tudo começaria de novo para então recomeçar o estudo.
E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. Vamos falar da pirâmide da chave, a pirâmide que o menino ele carrega durante toda a série, e a chave são ali os códigos necessários para encerrar a simulação. Só que, como eu disse, a Maura, ela apagou isso da memória, ela não lembrava de nada, mesmo que ela estivesse carregando ali a chave durante toda a série naquele colar. Criando uma outra teoria, talvez a Maura ela possa sofrer da mesma doença da mãe, ela pode ter aí Alzheimer, então essa simulação do pai poderia ser um meio de ajudar a filha a relembrar, a curar essa doença. Mas voltando para a série aqui, então aqueles milhares de triângulos que aparecem em todos os lugares, e olha que são muitos, né? Tem na parede, no chão, no olho, eu vejo triângulo até no cavanhaque do padre, que não é padre ali, mas para mim isso foi a própria Maura que colocou essas mensagens subliminares no código da simulação inicial, da primeira simulação, para ela lembrar da chave de algum jeito, se desse alguma merda na simulação, tá tatuado até atrás da orelha do filho, tá ligado? Então esses milhares de triângulos que a gente vê, eu entendo que são mensagens da própria Maura, mensagens subliminares que ela colocou lá. E falando da pirâmide negra e da chave, depois o Daniel ele reprograma esse código, né, para escapar da simulação, para encerrar a simulação. Ele reprograma para aquela pirâmide de brinquedo e para a aliança, para que eles juntos sejam um código para acordar a Maura. O irmão da Maura também foi assim peça fundamental durante a série, mas eu acho que ainda a gente não foi apresentado a ele. O nome dele é Kyrian e em algum momento então ele assumiu o controle das simulações. A motivação dele não é explicada, a gente pode teorizar, mas o Kyrian ele tá tipo no topo da cadeia alimentar. Talvez seja o único acordado, e eu não duvidaria então que essa nave de 2099 seja uma outra simulação, uma simulação dentro da simulação. O Kyrian, ele dá oi para Maura nessa nave espacial, a mensagem que aparece lá é aquela, que o teu café te acorde antes da realidade. Em nenhum momento explicam o significado da frase, a gente viu ela repetida várias vezes nos livros do Kerberos. Se a gente for para a parte científica, eu falei no podcast, o café ele enche o cérebro de dopamina, então vai que o Kyrian ele quis brincar ali com a Maura, né? Pelas pessoas, por ela, a Maura e as pessoas escolherem viverem em simulações para não lidar com a realidade. Eu acredito que a segunda temporada vai ser ali a Maura tentando sair dessa simulação da nave, mas claro que a nave ela pode ser real, pode ser tipo uma Arca de Noé ali, pode ter dado uma merda muito grande no mundo, né? Decidiram pegar pessoas de cada país ali, de várias culturas diferentes, para que elas não sejam perdidas em uma nova colonização, mas é só uma teoria também. É importante a gente falar também sobre aquelas seringas que aparecem no trauma da Maura. São duas seringas, uma com líquido branco e a outra com líquido preto. Elas também são códigos, é que nem a pílula azul e vermelha lá de Matrix. O Henry, ele usa o líquido preto ali para redefinir as memórias da Maura e enviar ela de novo para uma nova simulação. E o líquido branco, então, restaura as memórias e tu volta para a realidade. Então, no final, quando o Henry ele tem a pirâmide e a chave e vai fazer a Maura reviver tudo de novo, ele vai lá e injeta a seringa com o líquido de cor preta. Só que o Daniel, ele estava um passo à frente, né? Ele manipulou o código da seringa para que quando o Henry injetasse o líquido preto, fizesse com que a Maura ela acordasse naquela sala de brinquedos que criaram lá para ficar com o filho, e daí ele usa ali a pirâmide aliança para ela acordar da simulação. E agora sobre as escotilhas, embaixo de cada cama tem uma passagem secreta que te leva para um poço ali que vai para as tuas memórias traumáticas. E a grande pergunta que fica é se esses traumas são reais ou também é tudo uma construção, né? A lembrança da Maura, que ela trabalhou em uma clínica mental ou que ela ficou internada lá, isso é tudo mentira. Era parte da simulação criada pelo pai dela. Então leva a crer que todos os traumas também podem ser memórias falsas pelo bem da experiência. Tipo, não tem como ser verdade a história dos franceses, do Lucien e do Jeremy sobre a guerra. Eles estão em 2099, né? Tem 3 histórias semelhantes, né? De pessoas que mataram alguém e assumiram o lugar. Tem a Ingeli, tem o Padre Ramiro, o francês Lucien. A oriental, né? Ela até matou ali a amiga sem querer para ingressar no navio. E o navio nem existe. Logo,
tudo leva a crer então que esses traumas da primeira temporada sejam criações. Mas claro, pode existir um fundo de verdade nisso, talvez seja alguma coisa parecida, eles meio que transformaram, mas só a próxima temporada para nos responder. Nos últimos episódios tem a chegada daquele mineral, daquelas estruturas pretas que começam a surgir das paredes de tudo que é lugar. A mulher lá até toca e aquilo começa a se expandir pelo corpo dela. Essa substância também é um código, mas é um vírus de computador, né? Que serve então para acabar de vez com a simulação, para que ela pudesse ser reiniciada de novo. Eu me perguntei durante toda a série por que escolheram o ano de 1899, né, para ser o nome da série, e talvez isso tenha a ver com um livro que a Maura ela tem do lado da cama na simulação. Porque foca demais nele, assim, várias vezes mostram e nunca falam sobre o livro. Então, o nome do livro é O Despertar e ele foi publicado quando? 1899. É um romance que conta a história de uma mulher que ela rompe ali os papéis sociais de gênero, de esposa, de maternidade. Ela encontra a própria identidade e desejo social. E o nome Despertar pode ser também mais uma dica para simulação. Todo episódio começa com a palavra acorde. E falando do besouro verde ali, a gente viu que o Daniel e o Elliot, o menino, colocavam o bichinho por debaixo da porta para ele destrancar elas. E é basicamente isso. Ele é mais um código de computador e ele funciona assim. Tu coloca o bicho por debaixo da porta, ele destranca ela, ele tem esse código. A gente pode lembrar, né, da memória real do Elliot, do menino, que uma vez ele encontra um besouro e mostra pra mãe, mostra pra Maura, dá até o nome de Alfred. E a Maura fala, né, que tudo que a gente ama, a gente tem que deixar livre. Porque eu falei, né, é meio um paradoxo porque ela não faz isso, ela preserva a consciência do filho, não deixa essa memória, ela não luta contra o seu luto. Então, escolher esse besouro para a simulação foi um jeito da Maura dela trazer essa lembrança afetiva do filho. Então o besouro é basicamente isso. Ele é um código que ao passar por debaixo de uma porta, destranca essas passagens da simulação. Eu acredito que essas são as principais dúvidas sobre essa primeira temporada. Se vocês têm outras ou se algo não ficou bem explicado, manda nos comentários, isso pode render assunto para mais um outro vídeo. Semana que vem a gente bola aí algo com teorias, a gente tem milhões de possibilidades do que pode acontecer nessa futura segunda temporada, mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de ver também as nossas análises no podcast, a gente explica tudo mais detalhado lá. A gente se encontra no próximo vídeo e até lá!